Olá a todos, sejam bem-vindos. Meses após o Marechal Deodoro da Fonseca enganar a própria mulher, burlar as recomendações médicas e levantar da cama, onde havia passado a madrugada daquele 15 de novembro febril, para proclamar a República Brasileira, o país já conhecia a primeira crítica articulada sobre o processo que havia removido a monarquia do poder em 1889. Escrito pelo advogado paulistano Eduardo Prado, o livro Fatos da Ditadura Militar no Brasil, de 1890, argumentava que a proclamação da República no Brasil tinha sido uma cópia do modelo dos Estados Unidos aplicada a um contexto social e a um povo com características distintas. A monarquia, segundo ele, ainda era o modelo mais adequado para a sociedade que se tinha no país. Prado também foi o primeiro autor a considerar a proclamação da República um golpe de Estado ilegítimo aplicado pelos militares. Hoje, o tema ainda suscita debates, enquanto diversos historiadores apontam a importância da chegada da República ao Brasil, apesar de suas incoerências e dificuldades, um movimento que ganhou força nos últimos anos, principalmente nas redes sociais, ainda contesta. Moçada, essa semana o Brasil da velha política encontrou mais um pretexto para não trabalhar. O feriado da Proclamação da República de 15 de novembro. Aliás, o Brasil é a terra do feriado, né? Você viu aquele vídeo que eu te mandei do Matheus Bandeira? Ele pegou o calendário oficial e descobriu que um ministro do STF passa até 200 dias sem trabalhar. Enfim, como já dizia o Washington, pau que nasce torto nunca se endireita. E esse verso fatalista parece marcar a trajetória da nossa república cambaleante. Para começo de conversa, república vem do latim e significa coisa pública, de interesse de todos os cidadãos. Mas você acha que a república no Brasil nasceu da mobilização popular? Que o povo do século XIX foi pras ruas, fez panelaço com frigideira de estanho? Nada. A república no Brasil nasceu de um golpe militar apoiado na truculência das armas. Aliás, vamos fazer um parênteses para esclarecer essa terminologia do golpe. O coup d'état, o putsch, golpe de Estado é a deposição ilegal de um governo constitucionalmente estabelecido, geralmente mediante ameaça ou violência. Impeachment não é golpe, pessoal. É um mecanismo político e jurídico previsto na nossa Constituição para afastar um presidente que comete crime de responsabilidade e que perdeu totalmente a governabilidade, diga-se de passagem. O golpe é misógino, o golpe é homofóbico, o golpe é racista. Moçada, vamos tirar o pão com mortadela dessa dieta? O Brasil não tem mais tempo para essa bobagem. Bom, como eu estava dizendo, a República no Brasil nasceu de um golpe militar, sem qualquer envolvimento do povo. O líder da conspiração, o Marechal Deodoro da Fonseca, era monarquista declarado e não queria depor Dom Pedro II. Olha a frase do Marechal sobre o imperador: é meu amigo, devo-lhe favores. Na verdade, a turma do Deodoro só queria afastar o Visconde de Ouro Preto, que era presidente do Conselho de Ministros. Então, sob a mira dos canhões no campo de Santana, ele foi deposto. Só que naquela mesma noite de 15 de novembro, chegou aos ouvidos do Marechal um boato que mudou o Brasil. No lugar do Visconde, o imperador nomearia o gaúcho Silveira Martins. O Marechal odiava esse sujeito, porque no passado eles disputaram o afeto de uma mesma donzela, e ele perdeu esse duelo amoroso. Foi assim, com o rancor de um coração partido, que o Marechal passou o seguinte recado: digam ao povo que a República está feita. Pessoal, essa frase demonstra como o povo era um mero espectador de todo esse processo. Aliás, queria recomendar uma leitura sobre os acontecimentos daquela época, Os Bestializados, do historiador José Murilo de Carvalho. O livro deixa claro que a relação das pessoas com a República não era de cidadania, pertencimento, participação, mas de busca de favores, uma terra de amigos do rei. E isso dura até hoje. Durante o período imperial, algumas conquistas importantes foram consolidadas. O imperador assegurou a unidade territorial brasileira, aboliu-se a escravidão, foi estabelecido um sistema eleitoral, garantiu-se a independência do judiciário e a liberdade de imprensa. O equilíbrio fiscal foi priorizado e a corrupção governamental estava sob controle. Já a República, desconectada da sociedade, provocou alguns retrocessos. Ministérios, governos provinciais e altos cargos públicos foram entregues aos principais conspiradores, colegas de quartel e parentes do novo presidente Marechal. Corrupção tomando conta. De novo, ruas, praças e locais públicos foram rebatizados com os nomes dos golpistas. O pessoal acha que mudando o nome você apaga a história. O Stalin também fazia isso. Adversários políticos foram perseguidos, exilados e até fuzilados. Foi promulgado um decreto-lei de censura à imprensa, tornando crime criticar o regime republicano. Olha a ironia disso. E políticas econômicas populistas fizeram disparar a inflação. Então, lembra daquela frase fatalista do Washington? O
sistema político brasileiro fez com que nos últimos 70 anos, só 4 presidentes eleitos diretamente pelo povo terminassem os seus mandatos. No Brasil, a República não se desenvolveu como um movimento democrático de reação à tirania. Pelo contrário, ela iniciou um ciclo de autoritarismo e intervencionismo que dura até hoje e que nunca incorporou verdadeiramente os valores da cidadania e da liberdade empreendedora. Resultado, 94% da população não se sente representada pelos seus políticos. Falta que essa turma permaneça no poder? Olha, enquanto a mudança não chega, a única república que merece os nossos parabéns é a República de Curitiba. Como que é o Dinei? Moçada, eu sou Christian Lobauer, professor, cientista político e queria convidar vocês para curtirem a página e debaterem as nossas ideias. Não, a República foi uma palhaçada, desde o início. Ó, você vai lá no Rio de Janeiro, você olha o Paço Imperial, que é onde morava o imperador, e depois você vai olhar o Palácio do Catete. O Paço Imperial, o que é? Uma velha casa de fazenda, onde o imperador morava com toda a modéstia, sem gastar dinheiro público. Fizeram a República, daí os generais, não, vamos comprar um palácio, vamos ser os gostosões. Começaram a gastar dinheiro público, começou a corrupção desgraçada, que no Império não tinha, tá certo? E o Brasil caminhou de golpe em golpe, de revolução em revolução, e nunca mais estabilizou, não teve 5 anos seguidos de democracia e de ordem, meu Deus do céu. Então você quer saber o que foi a República? Uma bela porcaria, é?